Tela inteira. Pronto, tá aparecendo para vocês? Tá sim. Ótimo. Então, gente, hoje a gente vai começar a falar de estuários, tá? O que são os estuários? A gente começou falando, em termos de hidrosfera, dos corpos hídricos maiores que tem no planeta, que são os oceanos. Depois a gente falou sobre algumas características físicas e químicas, né, dos corpos hídricos, falamos dos gases dissolvidos e etc. e tal, e como as diferenças entre as águas de chuva, de rio, de mar, né? Apesar de ter uma origem só, que a água do planeta é única, né? Ela nem sai nem entra, e ela vai sendo reciclada pelo ciclo hidrológico, mas pelo o caminho delas, né? E especialmente o local onde pousam, faz com que hajam algumas diferenças, especialmente nas características químicas e físicas. Isso se a gente falar só dos processos naturais, né? Não falando aqui da nossa contribuição, que a nossa contribuição é poluir, né? Essa é a nossa grande contribuição. A gente contribui mudando, né, os parâmetros físicos e especialmente químicos dos corpos hídricos através da poluição. Aí, entre a ligação entre os corpos de água salgada, né, que são os oceanos, e os corpos de água doce, que são os corpos continentais, né, rios, lagos, água subterrânea, etc. Entre um e outro existe uma ligação. Ou seja, se a gente parar para pensar, a natureza ela vai nos mostrar que nada é radicalmente diferente, né? Existe sempre uma transição, existe um processo. Por exemplo, para você ser um químico, não é? Você saiu, terminou, aprendeu a ler, pá, virou químico. Não é? Existe um processo, que a gente chama de processo ensino-aprendizagem, né? Você vai percorrer todo aquele caminhar da educação básica até a educação superior para poder virar um químico, ou um biólogo, ou um geólogo, né? Dependendo do seu curso. Assim também, os corpos, né, de água salgada e de água doce, que são radicalmente diferenciados, especialmente com relação à sua composição química, e mais ainda, precisamente com relação à quantidade de sais dissolvidos, entre eles existe uma ligação, que são os estuários. Então, os estuários, eles são corpos intermediários, né, eles têm salinidade intermediária. Não são doces, nem são salgados. E fazem a ligação entre esses dois, contribuindo de diversas formas. Tá? Então, é sobre eles que a gente vai começar, sobre eles que a gente vai falar hoje. Tá? Algumas pessoas chamam estuários de mangue, ou mangue de estuário, né? Apesar de serem muito parecidos em termos de conceitos, não são a mesma coisa. Todo mangue é um estuário, mas nem todo estuário é um mangue. Então, o estuário é um conceito mais amplo. O mangue ele vai ser limitado pela questão de latitude, tá? E a gente vai entendendo isso aqui aos poucos. Eu pelo menos espero, né? Então, primeira coisa, o que é um estuário? Como ele faz a ligação entre o oceano e o continente, né? Os corpos de água doce do continente, então a gente pode, afirmar que eles são sistemas costeiros, porque para ligar o continente e o oceano tem que estar na costa, né? Então são sistemas costeiros, e eles têm por característica, para definir como estuário, ele tem uma conexão livre com o oceano aberto, ou seja, existe uma passagem que liga, né, esse sistema costeiro ao oceano, ao mar aberto. Tá? Esqueço toda a vida de colocar isso aqui, tá? Então, nesse sistema, né, horas ele recebe água do mar e também recebe água doce que vem do continente, então já que ele é a ligação. Portanto, a água do mar, que é uma água salina, uma água
rica em sais dissolvidos, ela vai ser diluída pela água do rio, que é uma água doce, é uma água pobre em sais dissolvidos. Tá? Qual a diferença principal em termos de sais dissolvidos? Para ser considerado uma água salina, uma água salgada, a gente tem que ter uma unidade de salinidade acima de 35. E para ser água doce, abaixo de 0,5. 0,5 ou menos do que isso. Água salgada, 35 unidades de salinidade ou acima disso. Então, quando essas duas águas, que são completamente diferentes em termos de salinidade, radicalmente diferentes, se encontram, obviamente há naturalmente, a tentativa de equilibrar as duas, né? Então, a água doce vai diluir essa água do mar. E a gente tem, então, nos estuários, corpos de água com salinidade intermediária, tá? Então, repetindo, a água do mar é aquela que vem da ligação com o oceano, e como ele é um sistema costeiro e se liga com o continente, a água doce é aquela que vem da bacia de drenagem, ou seja, dos rios, né? Vocês, não sei se vocês já ouviram, tem um ditado popular que diz que o rio sempre corre para o mar. Isso é da geologia do nosso planeta, né? Os rios, as nascentes geralmente são mais elevadas, e elas vão descendo e desembocam no mar. Então, essa ligação ali, né, é que vai fazer com que se crie naqueles pontos específicos os tais dos estuários. Eles são importantíssimos, não só pela sua caracterização diferente, né, em termos de ambiente e a ligação entre esses ambientes terrestre e marinho, mas justamente porque eles vão ser diferenciados de ambos, tanto do mar quanto do rio, tanto da água doce quanto da água salgada, por características físicas, químicas e de energia. Então, ele vai servir também como, digamos assim, um reservatório. Um reservatório que fornece, né, meios para ambos os sistemas, tanto o sistema salgado quanto o sistema doce, recebe benesses desse ambiente, tá? Eu coloquei aqui 3 exemplos, só para a gente ter uma ideia. Olha só, aqui é no Rio Grande do Sul, tá? No Rio Grande do Sul existe uma grande laguna, que é mais conhecida por Lagoa dos Patos. Ela tem aqui uma abertura com o mar, uma ligação, portanto ela é um estuário, mas é um corpo que principalmente tem características de água doce, porque o volume de água doce é muito grande. Por isso que é chamado de laguna, né? Mas é um estuário por ter por ser um sistema semi-enclausulado. Outros dois, mais evidentes, e aqui, por exemplo, aqui no Brasil, já na latitude que a gente chama de mangue, é o delta do Parnaíba, né? Existe aqui, né, às vezes a gente não consegue enxergar bem, ó, mas aqui há uma abertura e aqui há outra abertura. Então é como se ele formasse aqui, ó, pela cabeceira do rio, um triângulo. Por isso que é um delta. Como é lá no rio Parnaíba, né, e ele se encontra com o mar aqui por essas duas porções, então chamado de delta do Parnaíba, é também um estuário. Do mesmo jeito, ó, essa partezinha mais iluminadinha aqui é o delta do rio Nilo, é também um estuário que faz com que, ó, a parte continental, né, os rios, se encontrem com o mar. Observem que aqui, ó, parece uma cobrinha, né, de mais iluminado, é onde tem maior população das cidades. As primeiras cidades, né, do mundo antigo, elas surgiam sempre margeando os rios, que a gente não tinha estação de tratamento de água, não tinha canalização, então só se desenvolvia às beiras dos rios. Ó. Então, como é uma civilização muito antiga, o Egito, ó, observem que o rio Nilo, ele é todo margeado aqui com grandes cidades, e ele vai aqui, através desse delta, se encontrar com o mar e formar um estuário. Tá? Gente, de novo, né, sempre que eu estou apresentando, como eu apresento tela cheia, não aparece o chat para mim. Então, se vocês tiverem dúvida ou se tiverem contribuição, informação legal aí para a gente dividir, por favor, me interrompam, tá? Muito bem, eu coloquei aqui, ó, estuários e manguezais, porque é aquela história que eu falei, né? Muita gente acha que mangue e estuário é a mesma coisa.
Estuário, basta que seja um sistema costeiro, que tenha influência de água doce e que tenha conexão aberta para o mar. O mangue geralmente tem isso. Só que o mangue, ó, ele é esse nome mangue, né, essa característica desse espaço chamado manguezal, ela está limitada pela latitude. Aqui no Brasil, a gente vai encontrar mangues, que são estuários, né? Todo mangue é um estuário, nem todo estuário é um mangue. Exemplo, a Laguna dos Patos é um estuário, não é um mangue, tá? Eles vão aqui do Nordeste até Santa Catarina. Olha onde é que é a Laguna dos Patos. A Laguna dos Patos é um pouquinho mais abaixo de Santa Catarina, já é no Rio Grande do Sul, tá? Então, nessa região aqui dessas latitudes, no limite dessas latitudes, né, ao norte e ao sul, os estuários são, sim, manguezais, tá? Quais são as características dos manguezais? Tá? Então, olha só. Primeira coisa, o solo deles é muito lodoso. O que é um solo lodoso? Quando a gente for estudar a litosfera, a gente vai ver que o solo ele é o resultado do intemperismo das rochas. Ou seja, água, chuva, vento, sol, raízes, micro-organismos vão quebrando as rochas e à medida que elas vão ficando cada vez menores, elas vão se transformando no solo. Em termos de granulometria, essa parte mineral, essa parte que vem da rocha, a gente pode classificar em 3 grandes grupos, né? Areia, silt e argila. A areia são os grãos maiores, o silt é um grão intermediário e a argila já é o menor que a gente chega. Então, o solo lodoso, ele é rico em argila, ou seja, aquele grão já se quebrou muito, já passou por muitos processos, já sofreu muito intemperismo. E lá nos manguezais, mesmo eles sofrendo, eles recebendo, né, contribuição do mar quando a maré enche, leva água salgada, mas também leva um pouco de areia. Do mesmo jeito os rios, né, que vêm correndo e desembocam lá no estuário, trazem água doce, mas também trazem um pouco de areia. Como esse movimento deles, lá dentro do estuário, é um movimento muito grande, né, a maré sobe e desce 2 vezes por dia, então traz e arrasta, e o rio vem. Então, há um intemperismo muito grande, de modo que os grãos de solo ou de sedimento que ficam por lá são os menores, né? Eles acabam sendo quebrados bastante, e é a característica. Então, é um solo sempre lodoso, que para quem é leigo chama de lama, né? A lama do mangue. Eu acho que, não tenho certeza, mas tinha um movimento musical, o Mangue Beat, que foi capitaneado pelo Chico Saisen, né, era um pernambucano, e ele sempre fala, né, da lama do mangue, do caranguejo, etc., porque era a região que ele vivia. E essa lama, na realidade, é um solo argiloso, tá? Por que chama de lama? Primeiro porque ele é muito fino, então a gente atola nele se a gente pisar, e ele é muito escuro. Mas ele é escuro por quê? Porque ele é riquíssimo em matéria orgânica. Então, todo mangue tem um solo rico em matéria orgânica, a gente vai ver por quê, quais são os processos que levam a isso. E matéria orgânica é escura. Tá? Também, quando a gente for estudar solos, vai ver as características da matéria orgânica ou do complexo argilo-orgânico, e vai ver que uma das características é a cor escura da matéria orgânica. Então, a gente tem sedimento de granulometria mínima e com muita matéria orgânica agregada. Então, é um solo lodoso, escuro, que a gente leigamente chama de lama, tá? A vegetação é densa, ou seja, tem muita vegetação, principalmente no sudeste, só que tem uma quantidade muito grande de vegetação, mas qualitativamente a vegetação é bem restrita. São basicamente 3 espécies de vegetais que se adaptaram a esse ambiente. É um ambiente muito diferente. É um ambiente de salinidade intermediária, na média, mas que metade do dia está sofrendo uma influência maior da maré, ou seja, de mais água salgada, e a outra metade do dia, que a maré baixou, ele está sofrendo uma influência maior do rio, ou seja, mais água doce. Então, esses vegetais que ali vivem, assim também como os animais, têm que ser adaptados a essa mudança, a aguentar tanta água salgada como a água doce, que já é o natural para a maioria dos vegetais, tá?
Então, 3 espécies, mais uma grande quantidade, por vários motivos, por ser um local rico de nutrientes e de oxigenação, por exemplo, por ser um local onde o solo é lodoso, então facilita a fixação, e por ser um local também rico em matéria orgânica, que facilita aí a liberação de nutrientes para crescimento desses vegetais, tá? Uma das características desse tipo de vegetação é que elas têm raízes aéreas, tá? Essas raízes aéreas, justamente porque como é um ambiente que está sempre encharcado, né? Está sempre inundado, não existe nenhum momento que está seco. Então, para facilitar a respiração e a expulsão do excesso de sais, essas raízes fazem essa função. Então, elas são aéreas. Há uma enorme variedade de espécies animais, porque tanto tem animais que se adaptam à água salgada, quantos que se adaptam a águas salobras ou intermediárias, porque tem uma grande quantidade de nutrientes que vem através dos rios, nutrientes básicos como nitratos, fosfatos, silicatos e matéria orgânica, e também tem uma grande quantidade de metais que são importantes para alguns processos de alguns vegetais ou de alguns animais, que vêm dos íons metálicos da água do mar. Então é um ambiente muito rico em trocas químicas e que possibilita um grande processo de produtividade primária e de crescimento de animais. Tá? Então, uma alta variedade de espécies. Vejam que tem uma grande vegetação, uma grande quantidade, mas uma pequena variedade em termos de vegetais, mas em termos de animais, a variedade é muito grande também, tanto de micro quanto de macro organismos, tá? Eles são grandes exportadores de nutrientes e matéria orgânica para o oceano, né? Quem que traz esses nutrientes, essa matéria orgânica? Os rios, arrastando de onde? Lá da bacia de drenagem. Inclusive é a que a gente também contribui, né? Já que boa parte dos nossos esgotos são lançados nos corpos hídricos do continente. Então, essa grande quantidade de nutrientes de matéria orgânica que é trazida do continente, é desembocada no estuário. Então, quando a maré sobe e depois desce, ela arrasta esses nutrientes para lá, tá? Não sei se vocês se lembram lá quando a gente estava estudando biogeoquímica dos oceanos, e falando de produtividade primária, a mudança dela com a sazonalidade, e a gente falou que aqui na latitude equatorial, né, a produtividade primária é sempre baixa porque a gente não tem quebra da termoclina. A nossa temperatura é mais ou menos a mesma o ano todo, então não há quebra de termoclina, não há afundamento de água resfriada e não há, por exemplo, aporte de águas profundas para a superfície trazendo nutrientes. Então, na latitude aqui equatorial, quem é responsável por fornecer para o oceano esses nutrientes, né, são justamente os estuários. Então, já que não existe quebra da termoclina, porque a temperatura não muda, não há afundamento de águas, quem vai trazer os nutrientes para o oceano nessa região são exatamente os manguezais, vão fornecer através do arraste quando a maré baixa. Tá? Além disso, eles são locais de proteção, alimentação e reprodução de animais. Muitas espécies marinhas, né, caracteristicamente marinhas, vêm desovar nos manguezais, porque apesar de ser um ambiente com muito movimento, né, ora a maré enche, ora o rio vem e se sobrepõe, é ainda um ambiente com uma quantidade de energia menor do que o mar aberto. As ondas, elas se quebram antes de entrar no estuário, antes de entrar nos mangues. Então, é um local ainda tranquilo, rico em nutrientes, oxigenado toda vida que a maré sobe, traz água com bastante oxigênio, e que também recebe um bom provimento de água doce e de nutrientes do rio.
Então, é um excelente local para berçário, para proteção, até que esses animais cresçam e possam voltar para o ambiente marinho, que é a sua característica, tá? Portanto, eles são fundamentais para a manutenção da cadeia alimentar. Porém, a maioria de nós, por desconhecimento, e o desconhecimento é um gerador de ignorância, olha para o mangue e vê o quê? Uma fonte de fedor, porque tem lama, na realidade é matéria orgânica, e de mosquitos, na realidade é essa grande variedade de espécies de animais, né, entre outras coisas, é um aumento da biodiversidade. Aí o que a gente faz lá? Vai lá e aterra. Né? Nós mesmos aqui temos shoppings que foram feitos aterrando mangues, né, e continuamos aterrando ainda até hoje, ou tentando aterrar. Tá? Os estuários, eles são físico-quimicamente, geomorficamente e biologicamente diversos, ou seja, nem todo mangue é igual. Por exemplo, nós aqui no Ceará temos uma tradição que é na quinta-feira à noite, aqui em Fortaleza, né, principalmente, na quinta-feira comer caranguejo. Mas se você perguntar em qualquer local que vende caranguejo, vai perguntar de onde é que vem esse caranguejo, eles vão dizer, não, eles vêm do Piauí ou do Maranhão. Os caranguejos de lá são maiores, né, tem uma cor diferente. Por quê? Porque o tipo de nutriente ou a quantidade de nutriente que eles recebem da bacia de drenagem é diferente do que recebe aqui. Os mangues, por exemplo, do Sudeste, eles têm um sedimento mais encharcado, ele é menos firme. Os daqui é um sedimento mais firme, a gente consegue andar sem afundar. Eu me lembro, quando eu fiz mestrado, eu estudava na Universidade Federal Fluminense, que era em Niterói, no Rio de Janeiro. E uma das saídas de campo, a gente foi visitar um mangue. E a gente entrava no mangue e ia afundando, afundando mesmo como se fosse areia movediça, até a cintura. Quando eu voltei para cá, porque eu fiz só a parte teórica lá e vim fazer a pesquisa aplicada aqui, né, foi quando a gente começou a estudar mangue, junto com o pessoal do Labomar, a gente foi fazer caracterização do mangue do Rio Pirangi aqui no Ceará, né? E a gente anda normalmente, o pé nem afunda. O nosso tipo de sedimento, ele é bem mais firme. Por quê? Por conta da insolação maior, a gente tem menos água acumulada, né? Tem menos água intersticial no sedimento. Tá? Então, dependendo das características climáticas, de geologia, e bacia de drenagem, nutrientes que vêm, quantidade de água doce, amplitude de maré, tudo isso vai fazer com que os estuários sejam diferentes uns dos outros. Então, a gente não pode tratá-los todos da mesma maneira. Apesar do conhecimento a respeito deles, mostrar que existem processos semelhantes, mas eles não são iguais. A gente não pode generalizar, aliás, como a gente não pode generalizar nada, né? Só reforçando, né, justamente por ele ser, né, aquele local que vai fornecer para o oceano, por exemplo, as ferramentas para que a produtividade primária aumente, e lá dentro mesmo há uma elevada taxa de produtividade primária, por ter aquela elevada variedade de espécies animais, né, por ter aquela variedade, mesmo que limitada, de vegetais, mas são vegetais que só existem lá, então são de extremamente importância. Se a gente perde, por exemplo, a extinção dessas espécies, a gente não tem como desenvolvê-las em outro local, né? Então eles são de elevada importância, não só biológica, como socioeconômica. A produtividade das áreas costeiras e do próprio mangue depende dele, depende do que a gente conseguir de preservar. Eu acabei de falar da tradição que a gente tem aqui de toda quinta-feira comer caranguejo. Então, ali há muitas famílias que sobrevivem daquilo. Não só o pessoal que pesca, que caça, né, captura o caranguejo lá, mas o cara que faz o transporte, o cara que recebe aqui, que bota lá na barraca de praia ou no restaurante. Então, muita gente depende disso, tá? Então, eles são de elevada importância. A gente tem que parar com esse negócio de querer tá aterrando o mangue porque é feio, porque tem mosquito, porque é fedido. Não. É um ponto de equilíbrio dentro do nosso planeta. A gente não pode simplesmente se livrar disso. Tá? É como se, por exemplo, você dissesse assim, eu vou mandar tirar meu intestino, porque
as minhas fezes fedem, né, e só me dá trabalho, não, né, vou mandar tirar. Não dá, né, filho? Eu sinto muito, não é bem por aí, tá? Uma das características, né, que eu já coloquei aqui, né, é que as suas águas são renovadas periodicamente, e veja que esse periodicamente é um período muito pequeno. Porque o que é essa renovação? A gente, quando estava estudando o ciclo hidrológico, viu que toda a água do planeta, né, passa pelo ciclo hidrológico, né, tem um tempo de residência de aproximadamente 10 dias. Então, em mais ou menos 10 dias, tudo é renovado. Lá no mangue, isso é renovado 2 vezes por dia, são 12 horas. Cada vez que a maré sobe, traz água nova do mar, água que vem com bastante oxigênio, que vem com íons metálicos, né, que vem alcalina, e quando ela desce, permite que o rio tome de conta e que traz nutrientes, traz matéria orgânica, é uma água ácida. Então vejam que há uma mudança, né, nas próprias características do ambiente 2 vezes por dia. E essa renovação periódica é que é o motor para uma gama de transformações químicas que acontece, eu coloquei aqui representando a matéria orgânica, mas por quê? Porque a matéria orgânica, a gente vai ver que ela funciona como um complexante. Então, ela vai complexar muitos íons metálicos e muitos nutrientes, e vai ser a fonte vamos usar uma palavra bem leiga, né, de alimento para aquele ecossistema, não só para ele, mas para o que é exportado para o mar também, tá? Lá ocorre a mistura de água, né, rio e mar, e essas águas são tão diferentes, né, físicas, química e biologicamente, que faz exatamente com que lá dentro desse ambiente seja um local, seja um reator, um grande reator natural, onde ocorre complexas reações e a mudança, né, da fase do material acumulado na água. Por exemplo, eu posso, dependendo se for maré cheia, tá com muitos metais, né, na coluna d'água dissolvidos, e se a maré baixa, ele pode ser complexado pela matéria orgânica e ir para o sedimento, né, decantar. Então há ali é quase como se fosse um supermercado, né, onde você guarda ali um monte de nutriente, um monte de metal, íons metálicos, né, dentro do sedimento, que vai, quando houver essa renovação periódica, poder ser disponibilizado para quem precisar. Seja fitoplâncton, seja zooplâncton, seja macro ou micro, animais ou vegetais, tá? Então, são grandes, grandes reatores físicos e biológicos que processam, né, tantos materiais que vêm da terra, do continente, pela bacia de drenagem pelo mar, ou pelo rio, desculpa, e chega até o mar. São ambientes importantíssimos para todos nós, tá? Então, quais são os principais processos de mistura, né? São exatamente por esses processos de mistura que a gente tem esse fluxo, né? Tanto do rio para o estuário, como do estuário para o mar e vice-versa, tá? Então, a gente tem a água do rio sempre desembocando para cá, e em algum momento a maré entra, né? Aqui é o mar, né? Aqui vem o rio, aqui desse lado tem o mar, e em 2 vezes por dia a maré entra, empurrando essa água doce para lá, tá? Então, o que a gente pode pensar aqui? Primeira coisa, quando essa água do mar vem, que é uma água alcalina e rica em, por exemplo, cálcio, cloreto, sódio, potássio, ela encontra com o que veio aqui do rio. O rio, por exemplo, ele é rico naquilo que não está dissolvido no mar, mas que tem em maior quantidade na litosfera. Um exemplo simples, ferro. Pronto, o rio, em relação ao mar, tem uma quantidade de ferro coloidal muito maior, que ele vem carreando, né, da bacia de drenagem. Essa água do mar que entra é uma água básica. Quando o ferro, que vinha da água do rio ácida, encontra, né, esse ambiente básico, ele, precipita, por exemplo, na forma de hidróxido de ferro, que pode ser soterrado por esse sedimento que veio, tanto do mar quanto do rio. Quando a maré entra, que ela vem com força, ela pode fazer uma ressuspensão desses sedimentos.
Então, ele pode ficar ali mais disponível por algum momento para ser assimilado pela biomassa, né? Produtividade primária. Essa produtividade primária, ela não só excreta, como em algum momento essas células também vão morrer. Então, quando ela excreta, há uma remineralização, né? Aquilo ali que foi a assimilação desses minerais inorgânicos foi assimilado e virou orgânico, quando ela excreta, ela está remineralizando, está voltando a ser inorgânica. Quando ela morre, né, os detritos tendem a decantar, e aí aqueles animais que de fundo, né, que são fixos, tendem a se alimentar desses detritos, aí também contribuindo aqui para a remineralização. Então, são aqueles mesmos processos que a gente viu lá no ciclo biogeoquímico dos oceanos, quando a gente estudou o comportamento dos nutrientes, acontecem aqui. Só que aqui a gente tem outras fontes, não só aqueles nutrientes lá, nitrato, fosfato, silicato, mas aqui também muita matéria orgânica e metais que vêm, né, que são característicos da bacia, da bacia de drenagem. Ferro, alumínio, manganês, que a gente tem em quantidade menor nos oceanos, tá? Parte desses nutrientes remineralizados ou mesmo dessa biomassa produzida aqui, quando a maré desce, é carreada para o mar, servindo lá como fonte de alimento para os organismos que lá vivem, tá? Então, como que é essa dinâmica, né? Então, primeira coisa, os nutrientes inorgânicos, eles vão ser incorporados nas reações de produtividade primária. Produtividade primária feita pelos autótrofos ou produtores, né? Simplesmente a gente pode, de maneira mais sintética, dizer que é nada mais, nada menos do que síntese de matéria orgânica, ou seja, a gente vai pegar, assimilar esses nutrientes inorgânicos e transformar em célula vegetal, tá? A gente tem dois grupos aí de origem, ou seja, o mar e o rio. Olha só as características como são diferentes. O mar é riquíssimo e fornece para o estuário cátions metálicos, aqueles mais solúveis, sódio, magnésio, cálcio, né, ânions, um cloreto e sulfato, que o mar é rico, então ele traz para dentro do estuário. E a outra origem, lá no estuário, é o rio. O rio traz para dentro do estuário aqueles elementos que são característicos, por exemplo, aqueles metais característicos da litosfera, por exemplo, ferro e alumínio, e nutrientes que são também característicos das excreções dos organismos continentais, né? Fósforo, nitrogênio, silício e matéria orgânica dissolvida, tá? Do mesmo jeito que a gente estudou lá no oceano, a produtividade primária que acontece aqui, ela tem como principais ou limitantes o nitrogênio, o fosfato inorgânico dissolvido e o carbono inorgânico dissolvido. Determinadas condições, na realidade, determinados organismos fitoplânctônicos precisam de silicatos, são basicamente as diatomáceas. Então, aqueles locais, lembra o que eu falei há pouco, que a gente não pode dizer que todos os estuários são iguais. Então, naquele estuário onde há uma grande quantidade do fitoplâncton ser da espécie de diatomáceas, esse precisa de muito silicato. Então, quem que vai fornecer esse silicato? Também a água do rio, que vem carreando 92% dos minerais, né, da nossa litosfera são silicatados. Então, quando o rio passa, corre, né, através de intemperismo, ele vem arrastando, né, esse solo que é rico em silicato e vai desaguar lá no estuário, tá? Então, quais são as fontes desses nutrientes? Principal entrada de nitrogênio. Ou ele vem por deposição seca ou úmida. Deposição seca. Próprio ar, né, que tem bastante nitrogênio, pode acontecer a fixação biológica, né, tá aqui. Ou eu posso, por exemplo, se é uma região onde uso de fertilizantes, né, a gente vai ficar no ar aquele excesso. Toda vida que o vento passa, ele pode levar nitratos, né, para a atmosfera, que podem ser transportados, dependendo da intensidade da direção e da distância, e depois eles podem decantar lá nos estuários, tá? Então, um dos meios é a deposição seco-úmida, que é
quando chove, o que tiver em suspensão na atmosfera de óxidos de nitrogênio ou de enxofre, seja o que for, a água carreia, a água da chuva carreia e vai fixar lá no estuário também, tá? Material orgânico, que pode vir, por exemplo, que material orgânico é esse? Material orgânico, sei lá, tem uma determinada cidade que o esgoto dela é jogado no rio. Então, um monte de material orgânico que a gente excreta vai para lá, tá? Material inorgânico de origem alóctone, ou seja, que é originado lá mesmo por processos físicos e químicos. A fixação biológica, né, do nitrogênio, que vem dos rios, trazida pelos rios, e também decomposição de rochas. Algumas rochas que podem ter nitrogênio na sua composição, né, óxidos, e que por esse processo, né, energético de intemperismo, sobe maré, lixivia rio, desce maré, chove, sobe maré e não chove, né, vai quebrando a rocha e vai liberando, tá? Do mesmo jeito, o fósforo, que a gente viu lá no ciclo do fósforo, que a principal fonte era o intemperismo das rochas fosfatadas, não muda nada, não é porque a gente mudou de local, que a gente está estudando, não está estudando mais o oceano, está estudando o estuário, que as coisas vão mudar, o planeta é o mesmo, então as características são as mesmas, né? Então as rochas fosfatadas são as principais fontes básicas de entrada natural de fósforo. E as entradas antropogênicas, ou seja, as nossas contribuições, aqui eu já tinha até falado, fertilizantes agrícolas, deposição atmosférica a partir de queima de combustível fóssil, né? Alguns combustíveis fósseis, principalmente nos motores dos carros, dependendo do tipo de motor, ele libera muito óxido de nitrogênio para a atmosfera. Então, queima de combustível fóssil também vai trazer aí nitrogênio para a atmosfera, que pode depois se decantar nos estuários, tá? Material particulado de origem industrial, rejeitos animal, né? Por exemplo, a indústria agropecuária, né? Acho que alguém falou no primeiro dia de apresentação do impacto da indústria agropecuária e especialmente acho que dos frigoríficos, né? Acho que em Santa Catarina, se eu não me engano, tá? E os esgotos humanos e industriais também são fontes desses nutrientes. Vale ressaltar, eu acredito que é importante ressaltar, porque quando a gente olha assim, se é uma pessoa desavisada, né, diz assim, olha só, então, maravilha, né, o nosso esgoto, ele está fornecendo nitrogênio e fósforo para os estuários, para os rios, então isso é bom, né, porque é fonte de nutriente para elevar a produtividade primária. Não, isso não é bom. Por quê? De novo, né, aquele corpo hídrico, ele tem o seu equilíbrio natural. E nós, sempre que descartamos alguma coisa, na maioria das vezes, descartamos numa quantidade muito maior do que o que aquele corpo é capaz de absorver. Então, isso vai virando excesso e, com o tempo, causa impactos, tá? Por isso, a importância muito grande das leis de proteção ambiental, da necessidade de tratamento de esgoto nas indústrias. E aí eu quero chamar aqui a atenção para uma coisa. Eu sei que tem gente que não gosta não quando eu falo, mas é importante que a gente cresça como cidadão e não apenas como profissional da química, ou da biologia, ou da geologia, mas que a gente entenda as coisas como um todo, porque nada está isolado, tudo é influência. Essa semana, na Câmara dos Deputados, né, passou um projeto para eliminar o piso salarial, por exemplo, de veterinários, de químicos e de agrônomos. Isso faz com que a fiscalização seja menor, né, já que os conselhos regionais de química, eles servem para fiscalizar duas coisas. Primeiro, se as empresas têm químico contratado, se não tiver, elas são processadas, e se os químicos estão sendo pagos de maneira adequada. Então, quando a fiscalização diminui, a empresa começa a fazer o que quiser. Do mesmo jeito também que já houve enfraquecimento em algumas leis ambientais.
Então é importante que a gente entenda também de política, para que a gente perceba, olha, a gente tem que entender que essa lei é importante, porque na hora que ela enfraquece, eu vou causar impacto ambiental maior no ambiente, eu vou destruir determinados ambientes, e eu vou quebrar o equilíbrio e a situação vai ficar cada vez pior. Não só ambientalmente, mas também em termos de emprego, né? Ou seja, a empresa agora vai pagar o que ela quiser para você. Vamos supor que você seja um químico bem experiente, você vai trocar de emprego e aí você vai dizer, olha, eu quero ganhar 10x. E aí vem o que está se formando agora e diz, não, mas eu vou lá e eu faço por X. A empresa, obviamente, vai contratar o que faz por X. E não que o que faz por X seja incompetente, mas porque ele vai estar, dependendo da necessidade dele, né, de arranjar aquele emprego, submetido a condições que não são adequadas, então ele não vai ter, muitas vezes, chance de melhorar, desculpa, e de fazer um trabalho mais adequado, porque não tem estímulo. Tá? Então é importante que a gente perceba o mundo que está ao nosso redor e não apenas aprender determinados conceitos dentro da universidade. Né? Ser um profissional bem competente e responsável é extremamente importante, mas não é apenas isso. A gente tem que ser um pouquinho mais, tá, gente? Então, falamos de nitrogênio e de fósforo. O outro nutriente importante, dependendo do local e do tipo de fitoplâncton que se destaca no local, né, se for de atomáceas, é a sílica. Tá? Então, ela é importante no metabolismo aquático para as diatomáceas, tá? Porque a carapaça delas é feita de sílica, tá? Então, a principal fonte vem também da bacia de drenagem, vem também da litosfera, né, dos minerais silicatados, especialmente os silicatos de alumínio, que são grande parte. Ixi, gente, só um instantinho que tem alguém que chegou agora. Deixa eu só autorizar aqui. Pronto. Bem-vindo, Adriano. Vamos voltar aqui. Então, olha só. A principal fonte são os minerais silicatados, tá? A forma como essa sílica está na água. Ela está numa sílica solúvel. Ela tem que ser solúvel para poder ser utilizada pelo fitoplâncton. Na realidade, é uma sílica coloidal, né? Então, tem essas três formas: solúvel, coloidal e particulada, tá? Ela vai ser incorporada na formar a sílica biogênica, que é a mesma formato dos minerais. Os minerais silicatados têm como base o monômero SiO2. A sílica biogênica também. Tá? A diferença é que, como ela foi incorporada numa célula vegetal através da produtividade primária, ela passa a ser chamada de sílica biogênica. Tá? Ela também vai estar presente nos detritos orgânicos, né, na forma de quartzo, né, desse próprio fitoplâncton, quando vier a morrer, e minerais silicatados em suspensão, tá, que podem estar dissolvidos a compostos orgânicos e inorgânicos, e ainda proveniente da lixiviação, da litosfera, né, do solo, da bacia de drenagem. Antropicamente, a gente fornece, né, sílica através do desmatamento. Nossa, desmatamento? Sim. Quando eu desmato, eu deixo aquele solo mais desprotegido. Então, ele está mais sensível ao intemperismo. Que o vento passa, ele já vai carregando parte das partículas mais já quebradas daquele solo para a atmosfera, tá? Erosão, né, de rios e também não só construção de barragens, mas aqui a gente pode dizer toda a indústria que trabalha com, por exemplo, pedreiras, né, explodindo pedras para formar pedras para construção civil, né, que, entre outras coisas, tem a construção de barragens. O CID, né, o carbono inorgânico dissolvido, principal fonte. As mesmas fontes que a gente estudou lá na biogeoquímica dos oceanos, tá? No ar, né, o CO2 atmosférico, que vai para os estuários tanto por difusão como também por dissolução na água da chuva. A própria respiração dos organismos consumidores, né, que vivem nesse sistema, nesse ambiente. E também
né, é a forma geológica, especialmente através das rochas calcárias, né, o carbonato de cálcio que vai se solubilizando aos poucos. Então, nesse local, né, a gente falou há pouco que ele é um grande reator. Veja que nesse local, o rio está trazendo nutrientes, e alumínio e ferro e manganês, por exemplo, matéria orgânica, e o mar está trazendo oxigênio e cálcio e sódio e potássio e um monte de coisa, tá? Então, como que vai acontecer esse monte de processo ali dentro para formar a produtividade primária, para formar complexo argilo-mineral, para liberar cálcio, carbonato de cálcio, né, para o meio, tá? Então, olha só, existe lá nesse reator muitos processos físicos e biológicos. Os principais processos físicos são aqueles que vêm do movimento das águas, do intemperismo de lixiviação dessas águas, tanto água doce quanto água salgada, tá? E a temperatura também ajuda de alguma forma, tá? Os processos biológicos é exatamente o momento em que esses nutrientes todos vindos, né, desses processos físicos, esses nutrientes inorgânicos, né, vindo, carreados por esses processos físicos, serão fixados ali, de várias formas. Uma, assimilação biológica, que é nada mais, nada menos, né, do que o fitoplâncton fazer o que se chama de produtividade primária, tá? A reciclagem dessa matéria orgânica na coluna d'água. A matéria orgânica, além de ser escura, além de ser um grande complexo, né, um grande polímero, desculpa, complexante, ela também tem uma densidade baixa, então ela flutua facilmente. Então isso faz com que ela tenha, né, ela fique sendo, digamos assim, jogada para lá e para cá na coluna d'água, sempre em suspensão. E quem estudou, por exemplo, suspensões coloidais, lá na Química Analítica 1, se lembra que as suspensões coloidais, elas têm duas características muito importantes, que é a capacidade do movimento browniano e a grande área superficial. Esse movimento browniano faz com que ela fique em suspensão mais tempo, especialmente num ambiente onde há um grande movimento de águas, e por ter uma grande área superficial, ela causa processos de adsorção. Então, esses íons, né, e esses nutrientes que são trazidos tanto do mar quanto do rio, eles vão sendo adsorvidos na superfície da matéria orgânica ou dessorvidos, dependendo, por exemplo, também do pH. A matéria orgânica, ela tem como característica, uma das características dela, nesses ambientes, né, tem muita presença de ácidos úmicos e fúlvicos, a ionização de radicais carboxila. Então, quando eu ionizo um radical carboxílico, eu libero um H+, ou seja, é um ambiente ácido. Como ela é característica lá da água do rio, a água é ácida, ela vem maravilhosamente toda lá ionizada, cheia de carga negativa na superfície, atraindo esses cátions, né, que vêm do mar. Quando chega lá no estuário que a maré entra, a maré é água salgada, água alcalina. Então muda o pH. Então aquele processo de adsorção, por exemplo, ou de complexação vai mudar e pode haver uma dessorção. Eu estou liberando isso para a coluna d'água e deixando isso disponível, por exemplo, para os coccolítoforos, para as diatomáceas, poderem utilizar aquilo lá na sua formação, né, das suas células, das suas carapaças. Tá? Então, são processos muito que acontecem em grande quantidade e em grande diversidade. Aquele que não é adsorvido ou dissolvido ou complexado, aliás, adsorvido ou dissolvido, ele pode ser complexado e atingir um tamanho tal, né, quando ele é complexado, aquelas cargas são neutralizadas, ele pode sedimentar. Tá? Dependendo, né, da composição, ele pode flocular, e aí essa floculação faz com que, por exemplo, é um processo semelhante ao que acontece nas estações de tratamento de água. Né? Você joga alguma substância que tenha alumínio
no meio básico, então ele vai formar hidróxido de alumínio. Quem fez analítica 1 também pode tentar e puxar pela cabeça aquele precipitadozinho de alumínio, que é um precipitado gelatinoso, e aí ele flocula e também agrega em si íons que possam estar em suspensão. E aí ele pode depois, dependendo do tamanho do flóculo, decantar, ser soterrado e ficar lá no sedimento como um reservatório. Quando a maré vier ou sair, ela pode carrear, arrastar e se levar para o mar, ou quando ela vier com força, ela pode fazer com que isso vá para a suspensão novamente, entre de novo na coluna d'água e passe novamente por todos os processos de assimilação biológica, etc, etc e tal. Então vejam que é realmente um reator e é um ambiente de muita, muita atividade, porque essa mudança no pH, na quantidade de oxigênio, na quantidade de íons metálicos ou, né, de nutrientes que vem de um lugar ou de outro, do mar ou do rio, ela acontece 2 vezes por dia. Cada dia, de 12 em 12 horas, tudo isso muda. Então é um ambiente realmente muito, muito frenético em termos de transformação. Porém, algumas espécies que vêm para o estuário, né, ou vindo do mar ou vindo do rio, elas são consideradas são classificadas como espécie conservativa. O que é isso? São aquelas espécies que, mesmo que aumente a quantidade de água doce, ou a maré suba, aumente a quantidade de água salgada, mesmo que aumente a quantidade de sedimentação e floculação, ou de adsorção e dissorção, ou de ressuspensão, elas vão continuar mais ou menos constante. Tá? Por quê? Porque a quantidade, a concentração delas é tão grande que essa diluição, ou pelo rio, ou essa concentração pelo mar, não vai fazer com que mude muita coisa a sua concentração. Então, ó, o sódio e o potássio e o cálcio, que são os principais, né, cátions da água do mar, assim como o sulfato, sempre em grande quantidade, e a matéria orgânica, que é a principal, como é que se diz? O nutriente que vem em maior quantidade da água do rio, as concentrações delas são tão grandes que, mesmo participando de todos esses processos, é como se elas não sofressem grandes alterações em termos numéricos, tá? Então, é importante considerar que parece que elas não participam de processo, porque a concentração não mudou. Não, a concentração eles participam sim dos processos, porém, a concentração das origens, né, de onde elas vêm de origem é tão alta que parece que a concentração não muda, então elas são consideradas como espécies conservativas. Tá? Muito bem, a gente viu que está sempre trazendo, né, está sempre entrando lá no estuário esses nutrientes, ou ora vindo do mar, ora vindo do rio, mas como é que eles são removidos da coluna d'água? Eles vêm dissolvidos na água, eles vêm, né, em suspensão. Como é que eles são removidos? Então, olha só. Esses aqui são chamados de micronutrientes, né, porque eles vêm em quantidade relativamente pequena, e a gente usa a palavra relativamente porque se a gente for comparar, por exemplo, com as concentrações de íons que vêm do mar, qualquer coisa vai ser pequena, porque as concentrações de íons metálicos da água do mar são muito grandes, tá? Mas se a gente pensar só num rio, as quantidades são grandes. Ó, por exemplo, a água do rio, as concentrações são da ordem de micrômetro, enquanto que na água do mar, de nanômetro. Há uma grande diferença aqui em relação a esses nutrientes. Se a gente pensar, por exemplo, em cálcio, sódio, potássio, na água do mar, a gente tem porcentagem, gente. Então é uma quantidade louca, né? Então ninguém pode dizer que é muito ou que é pouco. Relativamente, tá? Esses 3 aqui, esses 4 aqui, ferro, alumínio, manganês e zinco, são grandes, né? A água do rio é rica neles, né? A gente tem aqui uma diferença de 1000 vezes em relação à água do mar. Então, para chegar lá no mar, aqui, de novo, né? Para quem chegou atrasado,
Nós estamos falando de manguezais, que são uma espécie de estuários, que são característicos, né, dessa latitude entre o Nordeste brasileiro até Santa Catarina, falando a nível de Brasil, né, claro que nos outros países e continentes também tem, né, essa característica, tá? Então, nessa latitude, se a gente se lembrar lá da biogeoquímica dos oceanos, a gente vai ver que por nós termos uma temperatura relativamente estável durante o ano todo, não há quebra da termoclina, então a produtividade primária do oceano é pequena. Então, quem que leva isso lá para o oceano? Quem é que faz uma produtividade primária grande para poder mandar esse alimento, vamos chamar assim, né, lá para o oceano, para poder a gente ter peixe aqui para pescar, para poder a gente ter aquela baleia jubarte vindo passear aqui, ela só vem passear se tiver alimento, gente. A água pode ser quentinha, gostosa, mas se não tiver alimento, ela não vem. Então, quem é que produz, né? Como é que esses peixes, esses micro e macro-organismos que vivem nessa região têm acesso a esses nutrientes? Especialmente pelo que é carreado, exportado, né, dos estuários, dos mangues para o mar. Daí a grande importância desses ambientes, viu? Então, olha só, o rio, né, em relação ao mar, repetindo, é rico nesses nutrientes aqui, que são micronutrientes que fazem parte, sim, lá da reação de produtividade primária, tá? Então, a remoção dessas espécies vai ser dependente, né, daquela história que eu falei há pouco, né, da renovação das águas. Então, olha só, esse pessoal aqui, que é característico de água do rio, água do rio, que a gente sabe, é água ácida. Por que que é água ácida, professora? Porque água doce, aqui na nossa região, o solo, na região sul principalmente, né, hemisfério sul do planeta, o solo é silicatado, né, mais de 98% do nosso sedimento é de silicato, então não há aquela história da solubilização do carbonato, da hidrólise para formar, liberar hidroxila e deixar uma solução ácida. O equilíbrio químico predominante é o equilíbrio de difusão do CO2 atmosférico na água. Isso faz com que gere o ácido carbônico, que é um eletrólito fraco, mas mesmo sendo fraco, é um eletrólito. De acordo com a teoria de Arrhenius, todo eletrólito se dissocia espontaneamente, então ele libera H+ para o meio, então a água do rio é ácida, levemente ácida, tá? Não vão dizer que é água ácida de impacto, não, ali entre 5,6 ou 5,6, 6,5 por ali, tá? É mais ou menos nessa faixa aí. Nesse pH, esse pessoal, ferro, alumínio, manganês e zinco, se encontra dissolvido. Vocês se lembram lá, voltando lá para a Química Analítica 1, que esse pessoal aqui, ó, ferro, alumínio, manganês e zinco, é o pessoal do grupo 3, que precipita na forma de sulfeto. Do mesmo jeito que o pessoal do grupo 2. O pessoal do grupo 2 também precipita na forma de sulfeto. Cobre, chumbo, prata. Prata do grupo 1. Cobre, chumbo, estânio, antimônio. Tá? Qual é a diferença? É que lá no grupo 2, eles precipitam como sulfetos em meio ácido. E o grupo 3, ó, ferro, alumínio, manganês, zinco, entre outros, precipitam em meio básico. Olha só, como a água do rio é ácida, eles não precipitam, eles ficam dissolvidos. Tá? No máximo, eles vão formar, ó, aquele complexo coloidal lá com a matéria orgânica, com as substâncias úmicas. Lembra que a principal fonte de matéria orgânica é lá do rio, que é um polímero de grande área superficial, que é um coloide que não só complexiona, mas como adsorve muita coisa. Então, ó, eles vêm lá do rio, dissolvidinhos, bonitinhos, e o rio joga isso lá no estuário, quando a maré está baixa. O rio é que é agora o predominante, água doce. A maré começa a subir. Então, ela, como tem mais força, o mar tem mais força do que o rio, ela, é como se ela fosse empurrando o rio para trás. Ela vai entrando no estuário e vai fazendo o rio recuar. Quando entra a água do mar é pH básico, porque tem um monte de ânion lá, carbonatos, sulfatos, fosfatos que sofrem, alguns dos feeds, né, que sofrem hidrólise e que
torna o meio básico. Então, ó, esse pessoal que é solúvel em meio ácido, quando encontra o pH básico, o que acontece com eles? Eles precipitam. Então, eles são removidos da coluna d'água. Eles vão para o sedimento, tá? Não só eles, como o pessoal também metal traço, né? Eles vão precipitar na forma de óxidos e hidróxidos, porque é pH básico, tá? E também podem sofrer a dissorção, né? Por outros óxidos e hidróxidos de ferro e manganês que já sejam característicos do próprio sedimento. Ah, então, eles vão sedimentar, vão ser removidos da coluna d'água, vão passar para o sedimento. Quando a maré recua, né, baixou, ela vai arrastando, né, isso que está lá nos sedimentos, levando lá para os oceanos. Então, os mangues são um grande exportador desses nutrientes para os oceanos, nessa nossa latitude aqui, tá? O que acontece lá? Como é que é o sedimento? Por que o sedimento fica com esse pessoal? Então, olha só. A gente viu lá no primeiro slide que uma da característica dos estuários é que o sedimento é lodoso. E que isso significa que, em termos de mineral, é a menor partícula que forma, né, a partir do intemperismo da rocha. Então, chama-se de mineral de argila. Então, a característica principal, né, do sedimento dos estuários é que eles têm minerais de argila. Tá? Mineral de argila, ele foi intemperizado exaustivamente, ou seja, ele foi quebrado exaustivamente. Já falei aqui, vou repetir, que os nossos minerais do planeta Terra, a maior parte é silicatado. Então, são tetraédros de silício que vão incorporando ao longo, né, dos processos geológicos, ferro, alumínio, manganês, prata, vai depender da região. Cada vez que vai quebrado, e, por exemplo, há uma substituição de um átomo de silício, por exemplo, por um de ferro, que pode ser pela quebra da ligação, e aí houve uma solubilização por uma chuva, né, que solubilizou aquela ferro daquela região. O silício, ele é lá do grupo 4A. E o ferro, o NOx maior dele é mais 3. Então, ó, entre o 4, né, da última camada do silício, e o 3 do ferro, já sobrou uma carga aí. Então, todos os minerais de argila, e a gente vai ver isso com mais detalhes quando a gente estiver estudando sedimento, eles já foram temperizados, já foram substituídos, né, vários átomos de silício, e vai ficando cargas negativas sobrando lá no meio. Então, ó, sempre o mineral de argila é rico em cargas negativas. E aí, de novo, né, falei para vocês, como eles têm uma granulometria muito pequena e são todos carregados na superfície igualmente, eles se comportam mais ou menos como aquela história lá do movimento browniano, das substâncias coloidais. Quando uma partícula vai se aproximando da outra para poder crescer, né, flocular e decantar, como tem cargas iguais, eles se repelem. Então, eles ficam em suspensão. E eles, como são negativos, eles tendem a atrair cátions. A água do rio vem lá, ácida, trazendo ferro, alumínio, cobre, manganês, zinco, tudo bonitinho, dissolvido, iônico. Então, do mesmo jeito que os cátions que vêm lá do mar. Aí eles vão ó, sendo atraídos pelas partículas do sedimento e vão neutralizando essas partículas. Então, primeira coisa, eles vão ficando lá dissolvidos, ou muitas vezes até ligados eletrostaticamente, e vão neutralizando essas partículas, e aí permite que elas possam flocular e decantar. Tá? Então, esse é o processo de retirada desses nutrientes da coluna d'água. Tanto pode ser feito através da matéria orgânica, como pode ser feito através do mineral argiloso. Tá? Aqui que eu já falei, ó, quando a água do mar vem, né, rica em cátions, vai neutralizando essas cargas e permite ó, que haja aglomeração e floculação e decantação. Tá? Esse movimento, né, ó, tá, chega lá, tá vindo do rio e tá trazendo água ácida e o sedimento é muito pequeno, então tá em suspensão, faz com que aumente a precipitação na região de turbidez máxima. Por quê? Região de turbidez máxima quer dizer que tem muito material em suspensão.
muito matéria orgânica e muito sedimento em suspensão. Se eles estão lá em suspensão, é porque eles estão todos carregados negativamente e ficam se repelindo. Quando a água vem, a água do mar, ó, ali está cheio de gente, por isso que a turbidez é máxima. Aí aqueles cátions, tanto do rio quanto do mar, vêm e são capturados, né, por essas partículas, tanto de sedimento quanto de material orgânico, tá? Então, o sedimento, assim como a matéria orgânica, ele vai funcionar nos estuários como um depósito de metais. Que depois, né, dependendo do fluxo da maré, da força, lua nova, lua cheia, amplitude de maré aumentou, diminuiu, ele pode ser remobilizado, né, e ressolubilizado para a coluna d'água também pelos fluxos bentônicos, né, daqueles micro-organismos que ali utilizam aqueles minerais para fazer a sua produtividade primária, tá? Então, ó, só para a gente ilustrar aqui todo esse movimento, toda essa reatividade, usando o ferro aqui como exemplo, ó, ferro dissolvido. Numa água de salinidade zero, água doce, água geralmente ácida, em média, a gente encontra aí ó, 400 miligramas por litro de ferro na coluna d'água, está dissolvido. Na água de salinidade 10, ó, não é nem água do mar, eu já só encontro 50. Porque essa salinidade aqui faz com que essa água seja básica. E aí, boa parte do ferro precipita na forma de hidróxido de ferro. Então, a água do mar é pobre em ferro, porque ela é básica por sua natureza. Então, os estuários são os responsáveis por exportar para o mar, né, esses nutrientes que não ficam por lá, mas que aqueles produtores primários que lá vivem precisam para fazer o seu trabalho de produção, tá? Aqui só trazendo uma foto da matéria orgânica, né? A gente já falou dela. Água de rio geralmente é rica em substâncias úmicas. Essas substâncias úmicas, elas são geralmente o final lá já da degradação natural, né, de vegetais, de tecido vegetal. Então, por exemplo, locais de muita vegetação, por exemplo, o rio Amazonas, né? É um rio que passa por dentro de uma floresta. Tem muita folha que cai, muito pedaço de galho. Então, a decomposição natural desse material vai chegar até essa condição aqui, que são as substâncias úmicas. E vejam ó, que elas são ricas em vários radicais carboxílicos e fenólicos. Então, dependendo do pH do meio, eles tendem a ionizar. De modo que essa partícula, que é uma partícula grande, área superficial, também carregada negativamente, ela funciona semelhante ao que a gente acabou de falar dos metais argilosos. E forma-se, por exemplo, no solo, né, quando a gente for estudar solo, a gente vai ver o tal do complexo argilo-orgânico, que funciona também como um grande detentor, né, de nutrientes, que vai servir como um depósito mesmo, um supermercado para quando for, no momento preciso, que os vegetais busquem esses nutrientes lá, tá? Então, são polímeros, tá? Formados pela decomposição de organismos mortos, tá? Por conta de ter muito, né, uma grande quantidade de grupos orgânicos, né? Tem também grande quantidade de cargas negativas e vão formar aí, né, o complexo argilo-orgânico, que é de altíssima área superficial e grande quantidade de cargas negativas, que contribui também para a fixação daqueles metais, sejam os que vêm dissolvidos na água do rio, sejam os que vêm dissolvidos na água do mar e que vão servir como um depósito para fornecer, quando necessariamente for, para o ambiente, dependendo das mudanças desse ambiente, na quantidade de oxigênio, no pH, na temperatura, na energia física e etc. Tá? A remoção dos nutrientes, né? A gente já falou ali, estava falando de metais, né? Mas os nutrientes acontecem processos semelhantes, né? Quando a gente fala nutrientes, a gente está falando dos macronutrientes: nitrogênio, fósforo, silício, carbono, tá? Então,
são removidos por processos biogênicos e não biogênicos, do mesmo jeito que o material dos metais, né? Processos biogênicos, quando eles entram na produtividade primária. Processos não biogênicos ou abiogênicos. Processo de precipitação, por exemplo, por adsorção ou floculação no argilo mineral. Tá? Então, do mesmo jeito, o fósforo, ele biogênico, todos os nutrientes, né? Tanto o fósforo, quanto o nitrogênio, quanto o silício, quanto o CID, né? Biogenicamente vão ser removidos da coluna d'água por produtividade primária, ou seja, por assimilação do fitoplâncton, tá? A assimilação do fitoplâncton a gente sempre vai ter. E abiogenicamente, por processos de adsorção e decantação, tá? Que a gente também pode chamar de sedimentação. O nitrogênio, né? Ele também ainda, não só o nitrogênio, né? Nitrogênio e fósforo principalmente, ele também pode passar aí pela denitrificação, especialmente o nitrogênio, que pode, né, dependendo da espécie, né, de micro-organismos, fechar o ciclo de nitrogênio, levando ele até a formação de N2, que é gasoso, e aí ele vai para a superfície, tá, já que é inerte. Então, como eu já tinha falado, os estuários são os grandes responsáveis pela produtividade primária nessa zona de latitude equatorial. O que o oceano não produz nessa zona, né, e produz muito em zonas temperadas e zonas polares, aqui quem produz são os estuários, tá? Então, grande característica é que a produtividade primária é elevadíssima, né, porque lá existe uma grande quantidade, né, diversidade de organismos, e que recebe nutrientes de duas fontes, né, tanto do rio quanto do mar, tá? Que tem essa mudança nas suas características de oxigenação e de mudança de pH, temperatura e etc., 2 vezes por dia, isso contribui, né, para essa produtividade primária elevada. Claro que essa produtividade primária, do mesmo jeito que lá nos oceanos, ela vai depender daquela zona fótica. Para ter produtividade primária, não basta ter só o nutriente, é preciso ter luz. E aí também é outro processo, né? Por que os estuários nessa zona equatorial são tão produtivos? Porque tem muita luz. Porém, lembra lá no slide anterior que a gente falou de zona de turbidez máxima, né? Aquela zona onde tem muito material em suspensão, ela impede que a luz penetre. Então, por isso que às vezes, por exemplo, quando é o movimento de subida da maré, que a energia, né, é muito grande, tem muito material em suspensão, está chegando nutriente, mas não dá para ter produtividade primária. Só depois, quando acalma um pouco, aqueles nutrientes que podem estar lá no sedimento podem agora ser remobilizados, no sentido de ser redissolvidos pelos bêntons, né, que são organismos fixos no fundo, para ser jogados na coluna d'água, e aí, com aquela luz, acontecer a produtividade primária, tá? Só para a gente ter uma ideia, uma comparação da elevada produtividade primária dos estuários, né? E aí, de novo, tá? Falando de latitudes equatoriais. A previsão, né, de águas oceânicas de produtividade primária por ano é de 50 gramas por centímetro quadrado por ano, isso aqui, tá? Enquanto que nos estuários, ó, quase 5 vezes mais, 230 gramas por centímetro quadrado por ano. Então vejam que a importância desses ambientes para os sistemas costeiros, que são pouco estudados, são pouco conhecidos pela nossa ignorância, a gente acha feio, fedido e acha que só serve para criar mosquito. E tende, né, existe uma cultura, uma tendência cultural nossa de querer soterrar estuário. Se a gente faz isso, gente, a gente está acabando com a produtividade das zonas costeiras das nossas cidades, tá? O fitoplâncton, né, que é o que faz essa produtividade primária, é o principal produtor, né, e contribui, obviamente, para a fertilidade, não só dos herbívoros, mas de todos os níveis tróficos que são diretamente ligados a ele, né? O fitoplâncton vai servir de alimento para o zooplâncton, que vai servir de alimento, sei lá, para o camarão, que vai servir de alimento para o caranguejo, para o peixe, assim vai, tá?
Aqui no Brasil, né, as principais espécies de fitoplâncton que a gente encontra, né, nos ambientes estuarinos são essas citadas aqui, né, vejam que as diatomáceas são aquelas que precisam de sílica para fazer sua carapaça, e os cocolitoforídeos são aqueles que usam nas suas carapaças carbonatos de cálcio, né, ou de magnésio, tá? A forma, né, como geomorficamente esses estuários se encontram, né, vai depender do tipo de circulação, ou vai influenciar no tipo de circulação que acontece dentro deles. Lembrando que essa circulação é que é responsável por todos aqueles processos, né? Mudança de água, mudança de pH e etc., extração, né, de sedimento para o mar e etc., tá? Então, olha só, um estuário típico, né, ele tem uma salinidade aumentada na sua cabeceira, ou seja, desculpa, a sua salinidade aumenta da cabeceira em relação à desembocadura. Significa dizer o quê? Que a salinidade é maior na desembocadura. Portanto, desembocadura é aquele ponto do estuário onde ele se encontra com o mar. E a salinidade é menor na cabeceira, portanto, a cabeceira é aquele ponto do estuário onde ele se encontra com o rio, né? Já que ele faz essa ligação entre esses dois ambientes, tá? A água do mar tem uma densidade maior do que a água do rio, porque tem uma salinidade maior, portanto, ela é mais pesada, então ela tende a fluir por baixo da água do rio. Dependendo da geomorfologia do estuário, eles nem conseguem se misturar. A água do rio vai passando por cima, sem se misturar muito com a água do mar, tá? Mas a tendência é essa, que por baixo a água do mar entra e por cima a água do rio, tá? Por conta da diferença de densidade. A circulação, né, o tipo de circulação do estuário, ela vai definir o aprisionamento, ou o nível, né, de aprisionamento do material particulado. Esse nível de aprisionamento, ele vai, né, influenciar na forma em que ele vai estar. Se ele vai estar remineralizado e biodisponibilizado. Quanto mais tempo ele conseguir passar lá, mais tempo ele vai ter para ser utilizado pelos bêntons, remineralizado e jogado para a coluna d'água para se tornar disponível para a produtividade primária, tá? Essa circulação depende tanto da magnitude do fluxo da água doce, ou seja, do rio, né, da grandeza do rio, se é um rio caudaloso ou não, como também das marés, né, da influência do mar nesse estuário, da amplitude de maré, que muda também com a latitude, e da formação geológica da área. Tá? Então, a gente pode, de acordo com essa circulação, classificar os estuários em 3 tipos. Que é o altamente estratificado. Nós já falamos nessa palavra, né, nesse termo estratificado. Estratificado significa quando eu consigo detectar diferenças entre uma faixa e outra. Eu vou usar, por exemplo, aquele gráfico que o André usou na apresentação dele na aula passada, quando ele estava tentando explicar o que era termoclina. E ele trouxe parecia um becker, um copo ou uma bacia, né, foi a palavra que ele usou, e mostrava assim, que na superfície a água era quente, e lá no fundo a água era fria, né, tinha até a superfície avermelhadinha, e o fundo azul, e entre o fundo e a superfície tinha uma área intermediária, que era a área de mistura. Então, estratificado é quando a gente consegue ver essas diferenças. Aí eu estou vendo aqui que a superfície é quente, diferente do fundo que é frio, diferente dessa parte aqui do meio, que nem é tão quente quanto a superfície, nem é tão frio quanto o fundo, eu consigo identificar aquelas várias camadas. Então, isso é uma estratificação. Um estuário altamente estratificado, e a gente vai conseguir fazer a diferença entre a parte da superfície e a parte de fundo. Acabei de dizer que no fundo predomina a água salgada e na superfície a água doce, né, por conta da diferença de densidade. A estuário altamente estratificado, eles nem vão conseguir se misturar bem, então a gente percebe bem essa diferença, tá? Há uma estratificação, tá aqui, ó, geralmente ela é dominada pelo rio, né, ou seja, a influência do rio é maior do que a influência da maré, tá? A quantidade de água doce que entra no estuário é de moderada a grande,
e se percebe que há uma estratificação vertical na salinidade, ou seja, entre superfície e fundo. Existe, né, a entrada, né, do mar lá, que chama de cunha salina, é como se houvesse ali uma barreirinha bem na entrada, um montezinho bem na entrada, que chama de cunha salina, né? Isso vai fazer com que haja um potencial de remoção de nutrientes, né, por conta do atrito, né, quando a maré entra. Porém, né, como tem estratificação interna, então não vai haver aquela mistura, né, da água do rio, que trouxe determinados nutrientes, com a água do mar, que trouxe oxigênio, trouxe pH básico, não vai haver muitos processos, então poucos nutrientes serão removidos e transportados, né, à superfície para voltar para poder a maré levar de volta para o mar. Tá? Esse é o estuário altamente estratificado. Aqui tem um gráfico para a gente mostrar isso. Ó. A água do mar vem por baixo, a água do rio por cima. Não há, como a água do rio tem mais força do que a maré, como se a maré fosse fraca, tá? Então eles não conseguem se misturar bem, porque a grande força geralmente é do mar, né? E a gente consegue perceber, ó, uma grande diferença em termos de salinidade, se eu pegar uma amostra aqui nesse ponto e se eu pegar uma amostra aqui nesse ponto. A amostra nesse ponto aqui é uma água de salinidade baixa, uma água característica de rio, e a amostra nesse ponto aqui é uma água de salinidade alta, uma amostra característica de água do mar. Os outros dois tipos são o parcialmente e o bem misturado, né? O nome já vai dizendo tudo, eles não são estratificados, tá? O parcialmente misturado não tem aquela diferença que a gente viu no outro, que a grande magnitude é de água do rio e pouca do mar. Aqui não, as magnitudes são comparáveis, né? Vem mais ou menos iguais os dois. A salinidade vai aumentando gradativamente, tanto verticalmente quanto horizontalmente, né? Ó, de novo o mar vem entrando. E o rio, mas como um não tem muito mais força do que o outro, as forças são iguais, eles vão se misturando ao longo do caminho. Então a salinidade vai mudando tanto horizontalmente quanto verticalmente, tá? Há aí uma difusão relativamente boa dessas águas, que aí faz com que todos aqueles processos sejam mais possíveis, né, de acontecer. Esse gráfico aqui mostra, ó, que não há uma grande diferença de salinidade, né? Se eu, tanto horizontalmente, ó, estou pegando aqui dois pontos, ponto ponto B mais perto da desembocadura e o ponto A mais próximo da cabeceira, mas nos dois pontos, ó, a salinidade verticalmente não muda muito. Claro que horizontalmente muda, porque aqui eu estou mais perto do rio, aqui eu estou mais perto do mar. Mas verticalmente ela não muda muito. Então, demonstrando que há sim já um processo de mistura bem melhor, não está tão estratificado quanto o exemplo anterior. E o bem misturado, então, ó, não há diferença, né, dos aportes, né, a influência da maré é muito grande, a entrada de água doce é pequena, então a maré vem com força total e consome aquele rio, né, de alguma forma, traz e mistura tudo, e tanto que a gente não percebe ó, diferença nenhuma de salinidade verticalmente falando. Então a mistura aqui é muito boa e faz com que aqueles processos e a produtividade primária seja ainda maior nesse tipo de estuário, com esse tipo de circulação. Certo? Isso era o que a gente tinha para falar aqui de estuários, e aí eu estou aberta para possíveis dúvidas ou contribuições. Vou só relembrar, né, quem chegou depois, eu coloquei lá no Siga hoje as instruções sobre o trabalho que vocês têm que fazer. Né? A gente começou no começo do semestre que as nossas notas seriam formadas pela apresentação de vocês, pela presença de vocês na apresentação dos colegas, pela prova e por um trabalho. Esse trabalho eu coloquei lá hoje no Siga, tá certo? Se ninguém tiver nada para colocar, obrigada, Rafaela. Eu vou encerrar por aqui, para depois baixar a gravação e mandar lá para o YouTube, mandar as URLs para vocês. Tá bom, gente? Esses documentários têm que ser na Netflix ou só lá? Jean, eu não sei se eles têm em algum outro lugar. Eu conheço eles lá da Netflix.
Gente, quem não tiver Netflix, faz o seguinte, conversa com o coleguinha que tem, libera a senha, só naquele momento você assiste. Ou procura se tem alguma outra plataforma, eu não sei. Professora, por que a senhora escolheu esse? Porque os dois são extremamente importantes e didáticos, né, desse assunto que a gente está falando, né, que é química ambiental. Inclusive são documentários que falam, por exemplo, o primeiro das 9 barreiras, ele faz todo um histórico das barreiras ambientais que nós já quebramos, que a gente está no antropoceno, já está sendo considerado antropoceno, e das que ainda faltam quebrar, que são poucas, e que se a gente quebrar essas duas, aí não tem mais como voltar e não tem mais como equilibrar clima nem mais nada do planeta. Por isso que eu achei importante, viu, Jean? Ver se você consegue aí com alguém a senha da Netflix. Fazer uma. Pronto, aí, Larissa, faz uma salinha de cinema. Aí, ó, vai aqui pelo Google Meets, né? A pessoa. Tem gente que pode acessar a Netflix pelo computador, não é isso? Aí junta todo mundo, bota um Google Meets aqui para assistir, né? Eu não sei se dá para fazer isso. Mas se der, gente, ajuda aí uns aos outros. Até é bom assistir um monte de gente junto que vocês podem discutir juntos, ter ideias juntos para gerar o texto de vocês, né? Eu acho que as discussões. A gente vive, gente, um sistema educacional que eu, pessoalmente. Não, não, faz do jeito que você conseguir escrever, Ismael. Não tem formatação. Claro que a pessoa não vai fazer letra tamanho 20, né? Que é para poder. Né, depois eu vou até falar só da letra, viu? Vou colocar lá. Tamanho 12, tá? 12 tá bom. Obrigada, Ismael, por me lembrar isso. Eu acho assim que o nosso sistema educacional, principalmente na universidade, ele deveria ser um pouco diferente. A gente tinha que ler mais e discutir, sabe? Gerar ideias, pensamento crítico, e não ficar aqui só decorando coisas e escrevendo aquilo que a gente decorou na prova, fazendo um determinado cálculo e que na prova seja parecido com aquele cálculo que o professor fez em sala. E aí, cadê a criatividade? Cadê o pensamento crítico daquela pessoa, né, para gerar conhecimento mesmo, teorias, etc. Diga, Silvio, pode abrir seu microfone, querido. Professora, com licença, só aproveitando o gancho da pergunta do Ismael, precisa de introdução, capa? Não, meu amor, você faz o texto, você vai assistir, aí você vai dizer as suas impressões e aquilo que eu pedi lá, né? Mas não precisa botar a capa, bote só seu nome para eu saber que foi você, né? Pra Tá depois eu certo. botar a sua nota para outra pessoa. Aí é digitado, manuscrito? Se você quiser fazer digitado, você faz. Se você não tiver, professora, não dá para eu digitar, não, porque eu estou só no celular, e meu celular está com o touch ruim, eu vou fazer escrito e bater a foto. Faça escrito, bate a foto e manda para mim. É o que você fizer dentro daquilo que eu pedi lá, tá valendo. Tá certo, professora. Obrigado. Tá bom, querido? Eu que agradeço. Então, pois eu acho assim que seria riquíssimo se vocês conseguissem assistir juntos, né, um grupinho de 4, 5 e fizessem discussões entre vocês. Eu acho que seria bem rico. Tá bom, gente? Então, vou encerrar por aqui, tá? Eu vou marcar uma aula extra para segunda-feira, tá? Porque a gente já atrasou porque eu faltei, né? Então, eu vou colocar lá no Siga A esse aviso para segunda-feira a gente ter aula, tá bom? Obrigada e boa semana, bom resto de semana para vocês, tá? Beijão a todos. Vou parar aqui de gravar.